Bom dia, galerinha do quinto ano! Tudo bem com vocês? Animados para a aula de hoje? Hoje tem uma sugestão para vocês. Que tal você pegar a sua produção, o seu texto sobre mistérios, que nós fizemos ontem na aula de filosofia, aproveitar, dar uma lida novamente na sua produção e passar a limpo no caderno de português. Combinado? Agora vamos para a nossa aulinha. Vamos falar um pouquinho de conjunções. Peguem o material e vamos lá? Quinto ano, vamos lá. Vamos ler esta frase. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Vejam o sentido dessa palavra e. O que vai acontecer aí entre as duas orações? Elas são ligadas pela conjunção e. Então, vamos lá. Palavras que estabelecem relações de sentido, como soma, oposição e condição, são chamadas de conjunções. Então, vamos lá. São palavrinhas que vão conectar orações, que vão ligar as orações, que vão dar sentidos às frases. Vejam outro exemplo. Os 3 irmãos pegaram o caroço de Tucumã e soltaram à noite. Olha aí, outra conjunção. Olha o e. Então, prestem atenção, meus amores. Que palavra une essas duas orações? A palavra e. Olha só. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Vai grifando aí as conjunções. Então, vamos lá. Próxima questão. Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? O e vai dar um sentido de soma. Muito bem. Continuando, olha só. Se vocês a libertarem, ficará noite para sempre. Qual é a condição para que fique noite para sempre? Muito bem. A condição é de libertar à noite. E que palavra estabelece essa relação de sentido, que vai ligar uma oração à outra, que vai conectar, que vai dar sentido às frases? Se. Muito bem. E vamos lá. Reescreva a frase trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso e vamos fazer as adaptações necessárias. Caso vocês a libertem, olha a pausa, olha a vírgula, ficará a noite para sempre. Agora vamos reler mais uma frase. Então vamos lá. A conjunção em destaque, pessoal, ela estabelece que relação de sentido. Então vamos para a frase. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas, olha a conexão aí, mas, mesmo assim, iam procurá-la. Qual é a conjunção aí? Em que sentido que ela vai dar? Olha o mas, ela deu sentido de oposição. Então, ela traz uma informação e aí ela vem com uma oposição na segunda oração. Então, vocês vão destacando aí as conjunções. Combinado? Vamos continuar? Meus amores, vamos lá. Vamos ler este quadro. Então, estamos na página 19. As conjunções são classificadas de acordo com a relação de sentido que estabelecem entre as orações de um texto.
Então, vamos lá. Quais são as palavrinhas que dão sentido, que conectam uma oração com a outra e dão sentido aí para a frase? Olha só algumas conjunções aditivas que dão sentido de soma. Olha um exemplo, ó. Ouvi a lenda. Ouviu, né? Perdão. Ouviu a lenda e ficou triste. Outra conjunção, olha, elas vão dar sentido de adversativas, olha só, de adverso, de oposição. Olha um exemplo. Ouviu a lenda, mas não entendeu a história. Então, grifem aí as conjunções. Outro tipo aí de conjunções são as condicionais, que elas vão dar sentido de uma condição. Se ouvisse a lenda, saberia como a noite surgiu. Então, vai lendo novamente e vocês vão destacando as palavrinhas aí, as conjunções trabalhadas. Combinado? Temos nesse quadro alguns exemplos de conjunções e fiquem tranquilos que vamos estudando ao longo das nossas aulas. Temos alguns exemplos de conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá bom? Deem uma olhadinha aí nos exemplos. Vamos lá? E vamos para as atividades. Agora vocês vão reescrever as frases, unindo-as por uma conjunção, conforme o sentido indicado aí entre parênteses. Então, vocês vão ler a frase e vocês vão dar sentido conforme as palavrinhas aí entre parênteses. Então, vamos lá. Mário leu o livro. Temos aqui uma oração. Ele sabe como a história termina. Agora nós vamos ligar essas duas orações e vamos formar uma frase só. Vou dar um exemplo. Mário leu o livro. Não tem que dar uma ideia de adição? Qual conjunção que eu coloco aqui? E sabe como a história termina. Então, grifem aí e, que é uma conjunção que deu uma ideia de adição, de soma. E assim vocês vão fazer a letra B e C. Vamos para a próxima questão. Complete as frases de acordo com o sentido da conjunção que está em destaque. Então, vamos lá, fiquem atentos. Primeiro, ele só ganhará presente se... Então, aqui eu tenho uma sugestão, ó. Vocês vão continuar, vocês vão fazer uma segunda oração, dando ligação uma com a outra, conectando uma oração com a outra através da conjunção e vai dar sentido à frase. Ele só ganhará presente se concluir as tarefas. Então, vocês vão continuar aí as próximas questões. Combinado? E continuando. Dando sequência, ainda falando sobre conjunções, vamos para o nosso livro de atividades. Separei aí a página 7. Releia este trecho. Houve um tempo em que a gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita, e que queria ser útil para a humanidade. Observe essas orações. Então, vocês vão observar, aqui estão separadas as orações e olha só a questão. Que palavra une essas duas orações? Então, lembrando que a conjunção ela vai conectar as orações e vai dar sentido à frase. Então, qual foi a palavra usada que uniu essas duas orações? Coloquem aí. E que sentido tem essa conjunção de soma, de oposição ou de condição? Coloquem aí. E vamos para a próxima frase. A gralha azul queria ser útil para a humanidade, mas, destaquem a conjunção, mas não sabia bem como. E que palavra
une essas duas orações e que formaram essa frase? Qual foi a conjunção usada aí? Qual foi o sentido? De soma, de oposição ou de condição? Vamos lá. E em seguida vocês vão reescrever a frase, substituindo essa palavra por outra aí do quadro, ó, mas mantendo o sentido. Então temos aí contudo e também. E vamos encerrar a nossa aulinha. Combinado, meus amores? Leiam, prestem atenção e um super beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.